Em um minutinho vamos dar início à live. Um minutinho. Esperando a galera dar uma entrada aí pra gente começar mais uma live. E o assunto hoje, né, da nossa live é sobre uma reflexão rápida, né, nós vamos passar de 5 minutos, sobre a educação inclusiva nas escolas. Esses dias eu estive conversando com um colega meu numa sala de aula e na hora que eu toquei no assunto, o professor ficou com medo da gente tocar no assunto sobre alunos com deficiência. Na hora que eu abordei o assunto, que as escolas não ofereciam condições da gente trabalhar com alunos com deficiência, o professor ficou com medo de conversar comigo. E analisando isso, aquilo ali me deixou inquieto e eu fiquei refletindo, né, sobre será que o Estado, será que o governo, né, brasileiro, ele tem cumprido o seu papel diante da educação inclusiva, né, de alunos com deficiência? Qual a preparação que os professores, né, da rede pública recebem para dar atendimento a alunos com deficiência? Se a gente for fazer uma breve análise sobre a educação, né, de alunos com deficiência no Brasil, a gente vê lá desde a colônia, né? Desde a colônia, o governo já tinha interesse em oferecer algo diferente, né, para pessoas portadoras de deficiência. Só que, na verdade, né, eu não vou me ater a isso, porque senão seria 2 horas de aulas, né, sobre esse tema. Mas, após a Constituição de 88, o que a gente viu? Né, um princípio, né, que o Estado garante esse ensino especializado para pessoas com deficiência. Só que qual professor recebe esse treinamento? Eu fico me perguntando todo dia, quando eu entro numa sala de aula que eu encontro alunos com deficiência, qual a preparação que nós, professores, recebemos do Estado ou na formação para trabalhar com alunos com deficiência. E, pasmem, né? O colega meu ficou com medo de tocar no assunto. Não, isso é um assunto que ninguém pode tocar, mas dentro do direito, a gente tem que estar discutindo os temas, porque o direito, ele vai mudando. A sociedade muda e a gente tem que ir mudando o direito também. Tá? Tem que se adequando, tem que ir melhorando. Então, essa análise, né, será que o Estado tem cumprido o seu papel diante das pessoas, diante das famílias que têm crianças portadoras de necessidades especiais? Como encarar, né? Como um professor encara um aluno portador de necessidade quando ele entra numa sala de aula? Se já é difícil para o professor trabalhar, com 20, 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, ele encontra em sala de aulas 2, 3 alunos com deficiência. E cada um numa especialidade diferente. O cara tem um problema, o outro tem outro. Tá? Então, eu acho, na minha singela opinião como professor, que a gente não está preparado. Né? E os colegas aí podem falar também, que eu não sei, né, qual é a opinião dos colegas a respeito desse tipo que está acontecendo hoje na educação brasileira. Tá? Então, o meu ideal é que a gente tivesse um preparo, porque eu fico preocupado quando eu entro numa sala, que eu encontro alunos, e a gente vê no olho da criança, a gente vê no olho do adolescente, que ele queria aprender igual aos outros, que ele tem direito de receber o mesmo nível de educação que o outro aluno está recebendo. Mas qual é o preparo que a gente tem? Qual é o material? Qual é a ferramenta que o Estado dá para o professor? Tá? Então, na verdade, eu não estou aqui tratando de assunto para querer tratar de maneira nenhuma. Eu acho que dentro dos princípios do direito, né, é tratar os iguais como os iguais e tratar os desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. Mas tudo bem, é inclusão, vamos incluir o aluno com deficiência, mas vamos dar condições também do professor trabalhar.
Porque senão a gente vai estar só fazendo de conta. É um faz de conta. E como fica as famílias de pessoas que têm alunos com necessidades especiais nas escolas? Você já parou para analisar se ele tem aprendido alguma coisa? Você já parou para analisar se ele tem desenvolvido alguma técnica diferente? Ou não existe diferença entre sociabilidade e educação? Tá? Então, são temas que têm que ser discutidos, são temas que têm que ser trazidos para a gente analisar. Porque hoje, na minha singela opinião, né, o aluno entra na sala de aula, o aluno com deficiência, e ele é tratado, né, como um pobre coitado. Ele está ali, né, alguns não respondem nem a chamada, outros não conseguem escrever, e a gente fica perdido, o professor fica perdido. Tá? Então, na verdade, eu acho que é outro tema, né? Ontem eu trouxe aqui na live, eu trouxe 10 graves problemas da educação, e hoje eu estou trazendo mais esse, né? Que é um problema que diz respeito a vidas, é um problema que diz respeito a familiares nossos que têm deficiências. Tá? E são vários tipos de deficiência. Então a gente vem desde a Constituição, né, com regulamentação, que o aluno deve ter um atendimento educacional especializado. A gente vem com portaria do Ministério da Educação. Na LDB vem citando também, né, que tem que ter um apoio técnico. A gente vem com decretos, né, sobre política nacional de integração do aluno com deficiência. Tá certo? E a gente vem com resoluções também de diretrizes nacionais de educação, falando que o aluno portador de necessidade tem que ser tratado com igualdade. Mas aonde que está essa igualdade, gente? Aonde que está essa igualdade que o professor não tem condições de trabalhar? Então, é um tema que eu acho que a gente tem que analisar, tá? A maneira que a escola, e quando eu falo escola, eu não estou me referindo a Porto Velho, a Rondônia, eu estou me referindo ao sistema educacional brasileiro. Qual a maneira que a gente está tratando as pessoas com necessidades especiais? Tá certo? E então eu acho que é um tema que tem que ser discutido, é um tema que tem que ser trazido para debate de novo para a sociedade, porque alguns anos atrás, 20 anos atrás, eu tinha uma amiga que trabalhava numa sociedade, se eu não me engano, não vou citar o nome da sociedade, mas ela trabalhava com crianças com necessidades especiais. Era um grupo dirigido. E ela tinha um amor, ela tinha técnicas que ela aprendeu, ela sabia trabalhar com crianças com deficiência. Tá? Agora você pega o professor Valdeci aqui, que nunca fez um curso de Libras. Né? O professor Valdeci que não sabe nem para onde vai o braille. O professor Valdeci não entende de nenhum tipo de distúrbio psicológico. E ele vai trabalhar com um aluno que tem distúrbio? Como que eu vou trabalhar com um aluno que tem distúrbio? Daqui a pouco quem está pirado é o professor, gente. Então, são temas, digo de novo, que tem que ser trazido para debates. As pessoas correm quando a gente trata desse tema dentro das escolas, porque tem que ser protegido, ninguém pode ferir. E eu de maneira nenhuma quero ferir direito de quem tem filhos portadores de necessidade. Pelo contrário, eu estou preocupado, né, aonde estão caminhando os jovens, aonde estão caminhando os filhos, né, com necessidades especiais. Porque imagina se a gente tivesse um lugar próprio, ou dentro da escola mesmo, mas um lugar científico, um lugar onde o aluno desenvolvesse uma profissão, o aluno desenvolvesse alguma técnica diferente que pudesse ajudá-lo lá na frente. Uma técnica que pudesse ajudar o portador de necessidade especial de uma maneira legal.